O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar de jeito maneira. Não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Não é só Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos e investimentos. É ter com quem contar ao seu lado. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Muito boa noite a todos. Estamos começando mais uma edição do painel aqui pela TV Erechim, numa parceria com a Unimed Erechim, 53 anos dedicados à saúde, e Sicredi Uniestados. Aqui na Sicredi não é só dinheiro, é poder contar, confiar e realizar. Sicredi Uniestados. Bom, nós estamos recebendo aqui quem seguidamente está no vídeo também aqui, né? E que eu não apareço, né? Que é o tradicionalista, o apresentador do programa muito prestigiado aqui, que nós temos aqui em Erechim, na TV Erechim, que é o Marco Aurélio Pedotti. O Marco Aurélio recebeu agora, no último dia 12 de setembro, um certificado, né, na Estância da Poesia Crioula, concedido pela Estância da Poesia Crioula, pela Academia Chucra do Rio Grande. Marco Aurélio, antes de mais nada, muito obrigado por estar aqui junto conosco. Odi, eu que agradeço aí a tua oportunidade de estar no teu programa, agradeço a TV Erechim. Nós temos aqui o programa TV Sangue de Gaúcho, que sempre nos acolhe há 8 anos, vamos fechar 9 agora, no próximo ano. E dizer para ti que é um privilégio sempre estar aqui contigo, nesta bancada, porque aqui eu sei que passa, né, as pessoas de alto conhecimento e de nível cultural elevado. E estamos felizes em vir trazer aqui a notícia aos telespectadores da TV Erechim, de nós termos recebido aí a outorga do certificado de membro da Academia da Estância da Poesia Crioula, Academia Chucra do Rio Grande. Né, um título que nos honra muito, porque são poucos que têm aqui na região do Alto Uruguai essa titulação, e nós conseguimos ser indicados aí, recebemos aí essa honraria que muito nos honra, que é um certificado que está aqui, né? Até vamos apresentar aqui, né? Depois a gente filma. Depois a gente mostra mais em detalhe. E estivemos lá em São Luís Gonzaga, terra de Jaime Caetano Brown, onde no CTG Galpão de Estância, também fundado por Jaime Caetano Brown, foi nos dada essa honra. Esse ano é um ano especial, ímpar, para a Estância da Poesia Crioula, porque está comemorando 100 anos. Então, aliás, há 100 anos do nascimento de Jaime Caetano Brown. A Estância, na realidade, foi fundada em 57 por Jaime Caetano Brown, e porque se comemora o aniversário de 100 anos de Jaime, então São Luís Gonzaga levou o evento para a cidade, e nós fomos indicados em uns 60 nomes, né, a nível de estado, e aqui da região do Alto Uruguai eu sou o único da nossa região que foi. Eu gostaria de te propor, antes da gente ir para São Luís Gonzaga, que a gente permanecesse em Porto Alegre um pouco. Opa, né, que você referiu ali que são poucos os habitantes aqui do Alto Uruguai, enfim, de Erechim, que tem esse certificado. É verdade, você né? Tem de memória? Na realidade, a Estância da Poesia Crioula, que foi fundada em 57, 29 de junho de 57, teve um vulto da nossa cidade, importante, da cultura, que é o Dr. Hugo Ramírez, fundador do CTG Galpão Campeiro. Ele é um dos membros fundadores desta Estância da Poesia Crioula. Foi um dos idealizadores, inclusive, na época. E depois tivemos o Avelino Colete, doutor Avelino, que também é nosso confrade da Academia Erechinense de Letras, que foi membro. Então, na realidade, nós tivemos, que a gente conhece, assim, pessoas que estiveram ligadas à poesia e à cultura da nossa região, foram esses dois. Eu estou sendo, a princípio, o terceiro,
Não que não possa ter outros nomes que tenham nascido em Erechim, que tenham, né? Que eu tenha conhecimento, até seria interessante que alguém nos deixasse depois, em outro momento, aí, se tiver algum outro nome, para a gente poder ajudar a divulgar, né, a estância. Então, a estância teve também uma origem aqui de Erechim, porque nós tivemos duas pessoas ilustres na nossa cidade que ajudaram. O doutor Avelino foi vice-presidente da estância da poesia crioula, teve várias obras escritas, né, nesta área, e o doutor Hugo Ramírez, um pouco mais antigo, foi fundador junto com o Jaime Caetano Brau. E o doutor Hugo Ramírez teve em 52 a oportunidade de fundar aqui o CTG Galpão Campeiro. Então, tem uma história, Erechim, junto à estância da poesia crioula, muito, muito importante, por esses membros ilustres que fizeram parte e montaram essa estrutura toda. A sede da estância é em Porto Alegre, né? Tem uma sede própria ali na Duque de Caxias e faz parte da história cultural do nosso estado. Fica no centro da... No centro da cidade. Né? Marco, quantos membros tem essa academia? Olha, tu fizeste uma pergunta que eu não sei, mas eu acredito que nós temos aí mais de 100 membros ao total hoje ativos, né, que estão atuando. Só nesta ocasião foram 60. Eles queriam, na realidade, a ideia da estância da poesia crioula era ter 100 membros indicados e homenageados por causa dos 100 anos do Jaime Caetano Brau. Só que eles colocaram 60, então a gente não sabe o número, eu não sei o número preciso de quantos membros tem ativo. Alguém haverá de se perguntar, e eu vou fazer esse papel, então, a gente, até onde sabe, ou até onde eu sei, tu não tem exatamente um livro de poesia. Não, eu não sou poeta, né? Bem interessante. Mas isso não se restringe apenas à poesia. A poesia, ela pode se apresentar das mais diferentes formas. Na realidade, o nome da entidade é a Estância da Poesia Crioula, em função de quem fundou. Foram poetas, pajadores, pessoas ligadas à poesia. Depois, eu acredito que na história, né, pelo que a gente leu sobre a estância, eles criaram a Academia Xucra do Rio Grande, que é a mesma entidade, mas tem um nome diferente. E aí, para poder abrir para pessoas na área artística e cultural. Porque nós temos músicos, por exemplo, que não são poetas, mas que escrevem letras. Então, que daí abriu-se, né, essa possibilidade. E pessoas na área cultural, que é onde eu me enquadro, né, que também são homenageados, então, pela estância, dando o título. Esses membros são indicados por quem? Ou há uma comissão que avalia? São distribuídos em delegacias do Estado, né? A delegacia que abrange essa região das Missões é de São Miguel das Missões. José Dirceu Dutra, que é o meu padrinho, né? Um poeta lá de São Miguel das Missões, e ele faz a indicação. Esse nome vai para uma comissão avaliadora em Porto Alegre, né? Na sede da estância existe uma comissão, assim como se faz aqui na Academia de Ciências de Letras, né? Existe uma comissão que avalia, depois dos nomes indicados, né, as pessoas que realmente têm o currículo, a qualificação para poder receber o certificado. Então, a gente foi avaliado, foi indicado e avaliado, até pelo trabalho que a gente desenvolveu lá nas missões. Aí que está. Entra, digamos, toda a tua obra. A minha história. Eu tenho a cartilha sobre obra, o coração missioneiro e tal. Como se fosse um sinônimo de história. Exatamente. E aqui da nossa região não teve ninguém. Nós não tivemos ninguém nem de Passo Fundo, nem de Erechim. Casualmente, o meu nome foi indicado porque eu fiz o projeto nas missões, tenho contatos, né, com o pessoal da área da cultura. Estive ano passado na Feira do Livro em São Luís Gonzaga, representando a Academia de Ciências de Letras, e a gente faz esse contato com o pessoal da cultura, e aí disseram, olha, nós gostaríamos de te indicar para a estância da poesia crioula. Eu digo, olha, eu não sou poeta. Não, mas é que na realidade a Academia Xucra do Rio Grande, ela também envolve pessoas ligadas à área da cultura, à área da música, e nós gostaríamos que você fizesse parte. Então, foi um convite que me honrou muito. Tu entraste, então, pela região das Missões. Eu entrei pela região das Missões, mas representando o Alto Uruguai. Aí é que está. Nós aqui representamos ou significamos também uma região.
Significamos uma região, até uma região grande, só que a delegacia desta região toda, norte, missioneira, se é a fronteira oeste do Rio Grande, é pela delegacia das missões, né? Então nós estamos ligados à delegacia das missões. Das missões, a princípio, sim. Mas a indicação pode ser feita por qualquer pessoa no Estado, segundo o que eles informaram. Qualquer delegacia indica pessoas. Por exemplo, agora eles estão abrindo a instância da poesia crioula, a Academia Chucra do Rio Grande, para pessoas de fora do Estado. E vão abrir para pessoas do exterior. Porque existem muitas pessoas brasileiras que moram fora e que fazem um trabalho de divulgação também das coisas do nosso Estado, né? Então, a ideia da instância, segundo o que foi comentado nessa reunião de São Luís Gonzaga, que tivemos lá uma reunião com a Academia Chucra do Rio Grande, que eles vão abrir agora e querem fazer um rodeio, eles chamam de rodeio da poesia crioula, né? Então, esse foi o 66º em São Luís Gonzaga, todo ano tem. Então, nos anos ímpares, eles fazem, nos anos pares, eles fazem em Porto Alegre, e nos ímpares é fora de Porto Alegre. Em função, esse ano, de homenagearem o Jaime Caetano Brau, dos 100 anos do nascimento dele, e de ele ser aí a pessoa homenageada no Estado, na Semana Farroupilha, né, os festejos de Farroupilha foram em homenagem a Jaime Caetano Brau pelos 100 anos, eles fizeram, mesmo sendo um ano par, foi pedido a São Luís Gonzaga, a instância deslocou a São Luís Gonzaga. Mas normalmente acontece no ano par, acontece em Porto Alegre, né, as homenagens, e nos anos ímpares eles saem de Porto Alegre e vão para algum lugar. Então tem essa alternância, e na próxima provavelmente eles vão para o exterior, não disseram aonde será feita a próxima rodeio. A gente aqui que não faz parte disso, mas vamos supor que seja uma matéria jornalística, como observador, assim, eu acredito, eu penso, eu tenho para mim que, digamos, essa abertura para membros, para futuros membros de outros estados e principalmente fora do país, vai tornar a Academia Chucra do Rio Grande uma grande exposição. Vai ter uma exposição enorme, uma divulgação muito grande. Hoje ela é mais restrita ao pessoal ligado à cultura, ao pessoal ligado à poesia, ao pessoal ligado à música ali do Rio Grande, né? Que fica um pouco mais restrito a pessoas que têm obras, a pessoas ligadas diretamente a isso. Certamente os indicados de fora também vão estar ligados a isso. Então ela está abrindo um espaço exatamente para poder ser divulgada, ser reconhecida, né? Além fronteiras do nosso estado. Isso é muito interessante. Com certeza. E o Jaime Caetano Brau, que foi um... Vamos para falar de São Luís Gonzaga. Bom, São Luís Gonzaga, vamos lá. O Jaime nasceu em São Luís Gonzaga? Nasceu na Timbaúva, em São Luís Gonzaga. E ele faz 100 anos atrás, né? Então, 1924, né? A data de nascimento, o ano de nascimento. Esse ano está completando, então, 100 anos. E ele fez a sua carreira de pajador em São Luís. Depois, Rui Ramos, que foi um deputado importante do nosso estado, tem uma história toda da vida do Jaime, convidou ele para trabalhar em Porto Alegre, e aí ele se mudou para Porto Alegre, foi onde ele realmente fez o grande nome dele. Ele era um pajador, um poeta na época, que fazia campanhas políticas. Ele fazia versos para políticos, né? Fez para Getúlio Vargas, fez para grandes nomes, né, da política do Rio Grande do Sul. Até interessante que você leia um pouquinho sobre isso. Eu sei que tu é muito ligado à política hoje, né? E é bem interessante a carreira, a vida dele, né? Ele fazia, na época de campanha, então ele fazia um verso para homenagear o político que ele estaria sendo pago para fazer isso. Ele, na verdade, ele era um profissional da pajada, né? Mas ele tinha, assim, ele era um cara assim que nasceu, ele era um gênio da poesia. Para o tempo dele era genialidade. Porque ele não tinha faturar um pouco em cima da... Ele faturava, né? Como muitos artistas, como muitos músicos fazem, emprestam a sua imagem, né? Emprestam as suas músicas, né? Nós temos aí os jingles de política, a gente vê isso, né? Que pessoas emprestam as suas músicas de sucesso e vendem isso, né? Ganham dinheiro. E o Jaime fez isso profissionalmente também, né? Então, claro que há outros que também podem fazer... sobre o que eu vou dizer agora, mas eu acho que talvez tenha sido o pajador, digamos, aquele que mais
conseguiu aprofundar a leitura fiel, digamos assim, do que o gaúcho vem a ser, o Rio Grande vem a ser, o seu modo de vida, enfim, as suas relações. Ele tinha uma facilidade muito grande. Primeiro, devia ter ele não era uma pessoa formada academicamente, ele tinha ensino médio, era um cara normal, mediano de conhecimento, de formação acadêmica, mas ele tinha um conhecimento das coisas do Estado, de detalhes, de nomenclaturas, muito fácil. E ele, por ser um gênio de conseguir incluir isso nas décimas, né? Porque ele declamava em décimas. É bem interessante a forma da declamação dele. E ele conseguia, por exemplo, olhar para um objeto e naquele objeto ele incluía isso no momento. Então, ele foi assim uma pessoa que foi realmente a palavra que se tem, gênio, no período dele. Depois não tinha informação que nós temos hoje, né, da internet, de pesquisa. Ele chegava num local, alguém dizia para ele: Jaime, declame sobre aquela câmera que nós estamos filmando. E ele fazia uma declamação e falava sobre o tripé da câmera, a importância da câmera. Ele tinha essa facilidade. Mas até onde eu consegui ouvir algumas, não era uma declamação assim, digamos, de nível baixo, ou de nível assim, pode achar que eu faço, eu vou falar e tal. Não, ele conseguia extrair, digamos, elevar o nível. Exatamente. Do poema em cima, né? As décimas de Spinelli são poesias declamadas em 10 linhas, com 10 sílabas. 10 sílabas. É um detalhe para aquele, assim, bem interessante, que se forem ler, aprofundar sobre a poesia, ele tinha assim, e falava em alto nível, sempre em alto nível. Né? Ele tinha assim uma tranquilidade. Marcou ele. Vamos pegar comparando aí. Tem jogadores de futebol aos milhões aí, né? Aí depois quando tu vai apertando o nível, o número vai diminuindo. Tu chega a um Pelé. Até chegar ao máximo. Ao gênio, né? Ele tinha essa, na Pajada, e naquele tempo, ele era praticamente sozinho. Tinha Gildo de Freitas, que era repentista, né? Não tinha tanta qualidade. O Gildo de Freitas passou por problemas familiares, problemas com justiça. O Gildo de Freitas tem uma história também interessante, né? Não dá para comparar com o Jaime Caetano Brau, mas pelo tempo deles, eles tinham uma vivência totalmente diferente. Eles saíam campo afora aí, declamando e vivendo daquilo ali, né? E o Jaime, uma das coisas que chama muita atenção do Jaime é que ele conseguiu, com a Pajada, sobreviver. Ele viveu daquilo ali, né? E aí ele se juntou a Rui Ramos, que era político, daí que ajeitaram para ele ir para Porto Alegre, ajeitaram, termo comum de se dizer, né? Mas levaram ele para Porto Alegre. Ele passou a trabalhar na farmácia do Estado, lá como funcionário do Estado do Rio Grande do Sul. E lá na capital ele teve os contatos, a facilidade de ter contatos com pessoas, tantos que fundou aí a Estância da Poesia Crioula, né? Com outros grandes nomes e vultos da poesia do Estado do Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, acredita-se que ele se projetou a chegar a ser o Jaime Caetano Brau que ele é por ter ido morar em Porto Alegre. Porque se ele tivesse ficado lá no interior da Timbaúva, em São Luís Gonzaga, de repente ele não teria tido essa expressão toda, né, como ele teve na capital. Né? Isso é comum, digamos, a todos os grandes artistas, né, que vieram de todos os cantos do Brasil, entende? Mas se tu vai pegar mesmo, para explodir, se estourar, né? São Paulo, Rio, Goiânia, Porto Alegre. Hoje Goiânia é música. Goiânia, Recife, né? Tu tem que ir aonde, como é que diria, onde as pessoas estão, onde os recursos são maiores, né? Mas ele não, assim, porque ele declamava com um acompanhamento musical. Um acompanhamento normalmente de um violão, não era ele quem... E em ritmo de milonga. Olha o detalhe. Então, normalmente era acompanhado em violão e com música de milongas, que são músicas mais ligadas à região missioneira, que era a região dele. Então, sempre tinha um fundo de violão. Mas não era ele que... Não era ele. Ele sempre tinha alguém que tocava, ele não era músico. Mas ele tinha alguém fixo assim? Não, ele tocava. Da turma dele tinha Sinair Maicá, tinha
né? Os grandes nomes, o próprio Noel Guarani, o próprio Pedro Hortaça, que ainda é vivo, que são os 4 troncos missioneiros considerados, né? Então ele se baseava sempre em alguém. Mas onde ele estivesse, se tivesse músico, tinha que tocar. E normalmente tem ritmo de milonga. Quem gosta de ouvir as poesias do Jaime Caetano Brown, pode observar que está tocando no fundo, o fundo em ritmo de milonga. É um detalhezinho que às vezes as pessoas não se apercebem. Tu falou os 4 troncos? Troncos missioneiros. Quem são mesmo? Jaime Caetano Brown, Senair Maicá, Pedro Hortaça, que é vivo, e Noel Guarani. São considerados troncos missionários, não é porque só eles foram troncos, existiram outros. Nós temos Tio Bili e tantos outros das missões que fizeram nome na época, né? Só que eles gravaram um disco chamado Os 4 Troncos Missioneiros, um disco de música e de pajadas, e aí ficou. E hoje eles são considerados, então, os 4 troncos missioneiros. E bota tronco, né? Foram os 4 bons, né? Senair Maicá, um grande nome da música. O pajador, então, foi o Jaime Caetano Brown, né? O Guarani, grandes músicas, né? E o Pedro Hortaça, não precisamos falar, está aí. Foi o patrão da Semana Farroupilha 2024 e que faz sucesso total aí, né? Já está com problema já de saúde, já com a idade bem avançada, mas continua nos palcos. Que coisa. Bom, vamos falar então um pouquinho lá de... O que tu andou fazendo lá por São Luís Gonzaga agora, mais recentemente? Deixa eu só concluir essa partezinha que eu acho interessante. Fica à vontade. Tivemos lá várias palestras, inclusive sobre poesia, sobre a vida de Jaime e sobre a importância da obra do Jaime Caetano Brown. Coisa que é interessante falar para o nosso público telespectador hoje. Eu acho que tu vais entender porque eu quis fazer essa colocação. Jaime Caetano Brown, ele deixou uma obra. A obra dele ficou para a eternidade. De lá foi citado, que é muito interessante que as pessoas deem valor à obra, à poesia, à obra, à arte. Porque o artista, ele passa. E ele acaba sendo, com o tempo, esquecido. Se a obra dele não for relembrada. E aí citaram as rádios, por exemplo. Quantas rádios hoje você sabe que põe uma poesia, por exemplo, na sua programação de música gaúcha? São raras no estado. Então a obra, muitas vezes, ela é esquecida. E o Jaime deixou uma obra em literatura, em livros, em DVDs, em discos gravados, muito importante. E que se deveria dar muito valor à obra das pessoas, que as pessoas às vezes esquecem. Normalmente a sociedade lembra do Marco Aurélio, do Pedote, que foi lá e recebeu o título. Mas o Marco não é nada, tem que ver a obra do Marco, isso que é interessante. E o Jaime tem uma obra, né? Deixou uma obra artística muito interessante. Então, um dos pedidos que a gente sempre faz às pessoas é que elas valorizem a obra de quem passou. Nós temos aqui em Erechim, falei do Dr. Hugo Ramírez. Qual é a obra que o Dr. Hugo Ramírez deixou além da cultura? Um CTG com 72 anos, fundado em 52, né? Então deixou uma obra, deixou alguma coisa para a cultura. Isso é muito interessante do Jaime Caetano Brown. Ele deixou uma obra e é lembrado até hoje. Fazem 25 anos que ele faleceu, né? Fazem 100 anos que ele nasceu, então ele fez sucesso lá na década de 50. Sucesso forte dele, de 50 para frente. Fundação da Academia da Estância da Poesia Crioula foi em 57. Então, 50, 60, 70 foi o forte. 1954 ele estaria com 30 anos. Com 30 anos. Certamente já. Mas dali para frente que ele começou a deixar a sua obra, né? E ele é lembrado mesmo 25 anos depois da morte dele, ele continua sendo o Jaime Caetano Brown. Declamado em todos os CTGs, por prendas e peões, por pessoas de todos os segmentos da sociedade. É um prazer declamar uma obra tipo Buchincho, né? Que é uma poesia famosa dele, e todas elas são famosas para quem gosta da obra do Jaime. Mas hoje nós temos aí doutores em outros setores que declamam as obras do Jaime Caetano Brown. Então isso é interessante deixar. E agora deixa a tua pergunta, tu queres falar sobre a nosso trabalho? Não, mas você não recebeu um certificado, uma certificação lá em São Luís Gonzaga? São Luís Gonzaga foi essa aqui, né? Essa aqui é a certificação. Tá, mas tá, foi na reunião lá. Foi na reunião, nós recebemos então. É Porto Alegre, mas 100 anos, foi deslocado para São Luís Gonzaga. A Academia Xúcara do Rio Grande, né? A Estância da Poesia Crioula, veio, né? Toda a sua diretoria, o staff veio para São Luís Gonzaga em convite do município, né? Da Prefeitura Municipal.
Então, São Luís Gonzaga foi o local onde foram feitas as homenagens, né? Todas essas homenagens. Teve lá outras homenagens, não foi só a certificação. O que tem em São Luís Gonzaga? O que a identifica tanto com essa é uma espécie, eu não sei se mas é uma espécie de capital das missões. É um dos 7 povos. Não, eu sei, eu sei. Então, São Luís tem uma história. Mas tu fala mais, a gente se fala mais de São Luís Gonzaga do que de outras ali por perto. Não, se fala de todos. Mas, fala de todos, mas fala São de Luís Santo Gonzaga Ângelo, deu fala de São Miguel. Um governador do estado, artistas de renome. É que era grande São Luís Gonzaga, o município de São Luís Gonzaga pegava a região até na costa do Rio Uruguai, era um grande município no passado. Em termos de território. De território. Ele era um município grande, tipo Alegrete, hoje é um território grande, né? Um dos maiores municípios do estado do Rio Grande do Sul. Então, no período em que São Luís Gonzaga era grande, ele envolvia Bossoroca, ele envolvia toda essa região missioneira. São Miguel, toda essa região pertencia a São Luís Gonzaga, a grande São Luís Gonzaga. Então, eles têm uma história, por ser uma redução jesuítica, né? Ali tinha uma das reduções dos 7 povos, e que foi, depois, quando trocaram com a Colônia do Sacramento, São Luís Gonzaga foi demolida. Ela foi destruída, né? E construíram a cidade em cima, da onde tinha a redução. Então, eles têm uma história na musicalidade, dentro da cultura, né? Desde 1680 e alguma coisa até hoje. Nós estamos ouvindo hoje aqui o Marco Aurélio Petotti, tradicionalista, apresentador do Sangue Gaúcho, do programa Sangue de Gaúcho, do programa aqui na TV Erechim, e que recebeu agora da Academia Chucra do Rio Grande esse certificado por reconhecimento da sua obra, né, e tem se deslocado da dança para outros. Como é que está esse teu projeto, que está finalizado e que fala sobre o coração missioneiro. Né? São 3 episódios. O projeto, nós já falamos aqui, vamos só dar um... Eu tenho aqui, então... Sim, não, mas pode... Na realidade, nós fizemos... O projeto Coração Missioneiro é um projeto que envolve a história das missões, né? Que vai fazer 400 anos agora em 2026, porque a vinda da Companhia de Jesus com Fundação de São Nicolau foi em 1626, e nós fizemos, então, um projeto que está aí no nosso canal no YouTube, TV Sangue de Gaúcho, com 3 episódios, com um documentário histórico. Na realidade, eu, como produtor cultural, promovi esse documentário e entrevistei grandes nomes da história missioneira. Logo após a elaboração de uma cartilha que nós estamos distribuindo nas escolas onde a gente vai apresentar o projeto. Então, nós vamos às escolas municipais e estaduais, estamos trabalhando aí, estamos com mais de 20 escolas já passadas nas 2 regiões, tanto a região do Alto Uruguai como a região missioneira. Eu tive a coragem de ir para as missões, fazer palestras sobre as missões, que é bastante difícil. E nessa nossa cartilha, as crianças recebem. Nós temos, então, um breve histórico de cada uma dos 7 povos, né, com fotos atualizadas e dados. E aí São Luís Gonzaga, está aqui, abri já aproveitando, né, foi fundado em 1687, tinha no começo 2.922 índios, e ela teve a sua sobrevivência até 1756. Então não é muito longa a sobrevivência da redução jesuítica de São Luís Gonzaga. Eles têm lá, e aí a história conta que Cepete e Araju existe uma divergência, né, porque as missões é grande, mas que é missioneiro. Então, São Luís é a terra do arroz de carreteiro, a terra da música missioneira, enfim, capital, né, eles são considerados. E agora estão trabalhando com a Coluna Prestes, né, porque a Coluna Prestes saiu de São Luís Gonzaga. Então, tem um livro, inclusive, se você quiser ver, eu até posso indicar o nome do livro, que foi lançado lá no evento agora da Instância Poesia Crioula, pelo Instituto Histórico e Geográfico de São Luís Gonzaga, que fala, então, eles querem criar a capital da Coluna Prestes, porque, né, dali saiu, né, a história da Coluna Prestes. Então, São Luís é uma história muito bonita. E essa cartilha, esse trabalho que eu fiz nas missões, me deu, assim, bastante conhecimento da região, né? Saber que Erechim também foi missioneiro, né, fazia parte da grande missões, né? Então, isso para nós foi muito interessante. E ver a história das missões de fora das missões,
é diferente do quem vive nas missões. Quem vive lá vive a história, né? E nós que moramos aqui tentamos estudar a história. Então, eu fiz esse projeto junto com o Dr. Noé Teixeira, junto com todos os que participaram deste projeto, né? Com uma visão de fora. É bem interessante isso. Bom, eu sei que tem muita gente que já conhece, mas eu vou pedir que o Marco Aurélio Penotti, assim, de uma forma mais didática, nos faça um resumo, digamos, nos apresente de uma forma sintética o que foi realmente, o que foram os 7 povos das missões, essa briga entre Portugal e Espanha, a entrada a chegada dos jesuítas, a entrada do Paraguai, da Argentina, Cepé de Araju, a chegada dos bandeirantes. Não sei se tu pode juntar isso, que eu quero te dizer o seguinte: hoje de manhã eu levantei bem cedo para escutar o último capítulo, para ouvir o último capítulo do Coração Missionário. Do Coração Missionário. Então, a gente vai ouvindo aquelas explicações espetaculares dos professores, né, dos especialistas neste assunto, né? Gostei muito, assim, dos detalhes e tal, né? Não sabia bem algumas coisas sobre o índio Cepé, né? Que inclusive pode se tornar santo. Está sendo encaminhado para santificar. Então, se tu pudesse nos dar uma panorâmica assim, porque havia, digamos, um continente, né? Vamos pegar da parte do Rio Grande do Sul mais para baixo. Bom, tu assististe a última parte. O projeto são 3 episódios. Como o projeto eu desenvolvi com São Luís Gonzaga, em função das amizades, das ligações, e o professor Anderson Amaral, Sérgio Venturini, são de São Luís Gonzaga, que são os grandes especialistas em missões, nós deixamos o último episódio para fazer uma homenagem praticamente a São Luís Gonzaga. Eu assisti os 3, né? Só tô dizendo mas esse último fala mais desse, tu observaste, nós falamos um pouquinho mais direcionado a São Luís Gonzaga. As missões foi o seguinte: quando foi descoberta a América, houve o Tratado de Tordesilhas, dividiu-se entre a coroa espanhola e portuguesa. A América foi dividida em 2 partes, vamos dizer assim, né? A grosso modo. Não vou dar aula de história, até porque eu não sou professor de história, sou um contador de histórias. A parte que nós vivemos, que é o Rio Grande do Sul, pertencia à Espanha, era espanhola. Aqui nós não tínhamos, não era território, vamos dizer assim, brasileiro ou português. Sim. Os portugueses tomaram um pedacinho de terra lá perto de Montevidéu, chamado Colônia do Sacramento, que eles invadiram um territóriozinho ali e fizeram uma fortificação, porque ali era um ponto de comércio da prata e das coisas que os países espanhóis transportavam de navio. Começou umas pequenas brigas por esse território, e a coroa, em 1750, houve o Tratado de Madrid. Antes disso, a Companhia de Jesus veio em 1626 para catequizar os índios, porque os espanhóis começaram a ver que os portugueses queriam invadir, os bandeirantes vir no território deles em busca de coisas que aqui eram produzidas economicamente. Mas os jesuítas, então, eram espanhóis? Eram espanhóis. A Companhia de Jesus veio pela Espanha, né? Eles vieram com o objetivo do quê? A Igreja Católica criou dentro da instituição um departamento, digamos assim, que era a Companhia de Jesus, né, que vinha com o objetivo de atrair novos fiéis. Descobriram que aqui nós tínhamos os povos indígenas que não tinham religião, tinham as suas crenças, acreditavam nos seus deuses, faziam suas oferendas, e eles vieram para cá com o objetivo de catequizar e evangelizar os índios. Então, em 1626, a Companhia de Jesus veio para o Rio Grande do Sul especificamente. Mas a primeira das reduções não foi fundada no Rio Grande do Sul, foi fundada no Paraguai, 1609, San Inácio Iguaçu. Então começou, na realidade, a história das missões na América Latina pelo Paraguai. Nós temos 8 reduções no Paraguai, temos 15 na Argentina e 7 no Rio Grande do Sul. O total são 30. Eu estou tentando fazer essa abordagem para que as pessoas assistam todos os episódios que Estudo a gente conta no projeto Coração Missioneiro, que está no YouTube, com acesso a qualquer pessoa que queira acessar gratuitamente. O Rio Grande do Sul, com a vinda, então, os padres que estavam na Argentina e no Paraguai resolveram, vamos olhar
pensar no mapa do sul da América, passaram para o outro lado do rio Uruguai, e fundaram São Nicolau em 1626. Como um teste de fazer... 1726? 1626. 1626. Fundam São Nicolau. Tinha 7 mil índios. Eles conseguiram arrebanhar. Mas era longe das ruínas, das reduções da Argentina, longe do Paraguai. Eles resolveram voltar para a Argentina. Em 1687, funda-se São Borja. E aí sim, veio uma missão de fundar em território do Rio Grande do Sul, em território que nós hoje somos, no nosso território do Rio Grande do Sul, fundaram 7 povos aqui. São os 7 povos: São Borja, São Nicolau, São Luís Gonzaga, São Lourenço Mártir, São João Batista e Santo Ângelo. Tem mais um, Santo Ângelo Custódio, São Lourenço Mártir. São Miguel das Missões. São Miguel das Missões, perdão. São Miguel faltou. Então foram 7. E aí esses povos foram se fundando, cada um tem o seu período. Nessa cartilha nós temos todos eles com data de fundação, quanta população, quanto tempo durou, né? E no projeto nós falamos isso tudo, os professores que lá são entrevistados falam. Bom, nessa história toda, as coroas portuguesas e espanholas começaram a brigar pela colônia do Sacramento. 1750, faça o Tratado de Madrid e resolve-se trocar a colônia do Sacramento pelo território do Rio Grande do Sul. Troca, a colônia portuguesa entrega a colônia do Sacramento para os espanhóis e os espanhóis entregam o estado do Rio Grande do Sul para os portugueses, com uma condição: que os espanhóis levassem os padres que aqui estavam, que eram espanhóis, e os índios para o lado de lá do Rio Uruguai, voltando para a Argentina. E aí veio a Guerra Guaranítica, os índios não aceitaram porque eles diziam que a terra era deles. Aí veio o Cepete Araju, que foi um combatente. Eu acho que nós vamos deixar o CPE para o próximo bloco. Pode ser? Pode ser. Tá bom, então, vamos falar do Cepete Araju. Então nós vamos fazer o nosso único intervalo do programa de hoje e depois o Marco Aurélio Pedotti vai esmiuçar um pouquinho mais aí sobre quem foi essa figura aí, né, até que ponto foi o homem, quando é que surgiu aí o mito. Nós já voltamos. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo, desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos, se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor? Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar de jeito maneira. Não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Não é só Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos e investimentos. É ter com quem contar ao seu lado. O Hospital Unimed Erechim é para todos. Todos que escolhem um jeito mais humano e moderno de cuidar da saúde. Muito além do prontuário, o nosso foco é na pessoa. Um hospital cooperativo que dedica-se ao bem-estar de cada indivíduo. Que olha para frente, mas está sempre ao seu lado. Que usa os melhores recursos para aproximar as expectativas mais otimistas. O Hospital Unimed é para você, é para todos. Muito bem, nós estamos de volta, então, em nome da Unimed Erechim, 53 anos dedicados à saúde e Sicredi Unestados. Aqui na Sicredi não é só dinheiro, é poder contar, confiar e realizar. Sicredi Unestados.
Marco Aurélio estava explicando aí em detalhes sobre o programa é repetido, podem buscar e ver novamente, quem perdeu essa parte, explicando mais didaticamente o que foi, enfim, o que foi essa história dos 7 povos das missões, enfim, envolvendo portugueses, espanhóis, o Rio Grande, Argentina, Paraguai, enfim. Chegamos ao Cepé Tiaraju. Vamos dar uma panorâmica sobre quem foi essa figura. Bom, as reduções, elas foram criadas para juntar os índios em uma comunidade chamada de pueblo em espanhol. Era um pueblo. Falavam castelhano, falavam espanhol. Cepé Tiaraju era um militar, porque nessas reduções também existia uma equipe de segurança. Dava um problema dentro da tribo, dentro da redução. Tinha que ter lá, vamos dizer assim, uma polícia, alguém que cuidasse. E existiam também pessoas que lutavam, que aí começavam, sempre tinha uma batalha entre uma tribo e outra, com os espanhóis, aliás, com os portugueses, com os bandeirantes, que às vezes vinham aqui, queriam assaltar a redução, queriam escravizar índio. E esse Cepé Tiaraju, ele foi um dos grandes batalhadores da Guerra Guaranítica, um dos líderes da revolta dos índios contra os portugueses que queriam expulsar os índios daqui. Então ele lutou, dizem que ele era filho de mãe e pai, nascido na redução de São Luís Gonzaga, né? Há divergências, óbvio que daí cada historiador tem visão um pouco diferente disso, mas ele é nascido de pai e mãe, que nasceram dentro da redução, não eram índios nativos antes de chegar na redução. Ele tinha um pouco de coisa, ele lia, né? Tinha noção de leitura, então ele já era alfabetizado a princípio, pelo período dele isso era realmente bem interessante. E ele era um líder militar, ele passou a guerrear, né? E a briga era com os portugueses, porque eles se consideravam espanhóis, né? E foi um cara assim que lutou muito pelos povos indígenas guaranis da época, né? Ele era um homem assim que se deu muito ênfase a ele nesse período, e tanto que a Igreja Católica está tentando canonizar ele e torná-lo santo, né? Existe já um processo de beatificação desse índio chamado Cepé Tiaraju, que eu espero que siga. Quem sabe teremos mais um santo com a história das missões bem presente. E eu convido você a ir lá no nosso canal no YouTube e assistir toda a história do Cepé, porque o professor Anderson Amaral comentou e contou bem a história em detalhes. Que se eu for contar aqui, não instigo as pessoas a procurar no canal. Então, procurem lá no canal que vocês vão encontrar bem a história, toda ela do Cepé. Mas eu vou jogar uma isca aí, se você me permite aí, né? Por que a Igreja Católica se interessou? Se interessou porque tem a história do coração. Do coração. Né? Aí é Roque Gonzalez. Aí é Roque Gonzalez. O coração missioneiro é do padre Roque Gonzalez. Então eu me engano. Tá vendo? Mas aí tu volta a assistir lá. Retiro o que eu disse. Na realidade, o Cepé Tiaraju então foram era um líder, não vou dizer que era militar, porque não tinha militar, mas era um líder revolucionário da época. O Roque Gonzalez era um padre que fundou a cidade de Roque Gonzalez, que veio do Paraguai para fundar reduções, que foi morto nessas revoltas com os índios por um índio, um chefe de uma tribo indígena que não concordava com as ideias do padre, né? E arrancaram o coração de Roque Gonzalez, que é considerado o coração missioneiro, né? Que diz que acharam dias depois, ele foi queimado, inclusive o Roque Gonzalez, e o coração ficou fora do corpo, que diz que se tirasse o coração, ele não poderia sobreviver em outro plano, né? E que é uma relíquia que está em Assunção, no Paraguai. O coração, dizem que é o coração de Roque Gonzalez. A Igreja Católica mantém ele até hoje numa igreja lá em Assunção, no Paraguai, né? E aí é um outro assunto, mas também pode ser visto no projeto. Mas eu quero me desculpar com o grande público, porque eu me confundi aí, né? Mas você Cepé Tiaraju e o coração do Roque Gonzalez. Mas são duas figuras, né, distintas e marcantes nesse processo todo, nesses anos todos aí, né? Como é que você que tem andado aí pela região missioneira ainda se
ainda tem indígena por lá, ou como é que ficou? Em São Miguel das Missões tem ainda ali no sítio arqueológico, existe uma tribo que ainda comanda aquilo tudo, né? Comanda no sentido de que existem índios de raiz, né? Guaranis hoje, né? Nós não temos mais minuanos, charruas são duas etnias que desapareceram com o tempo. Mas Guarani e Caigangue ainda tem na região muito, né? Principalmente Guaranis, as tradições jesuíticas eram compostas pela sua maioria por Guaranis. Mas eles têm um aldeamento? Eles ainda têm aldeamento, eles vivem hoje num sistema mais civilizado, Sim, né? Não, claro. Óbvio que já tem casas e coberturas, mas eles ainda existem e ainda têm lá seus rituais, as suas formas de viver na natureza ainda existe até hoje. Esse espetáculo que é apresentado lá Som e Luz, em São Miguel das Missões. Em São Miguel das Missões, né? Ele conta apenas com artistas formados e tal, assim, ou tem algum figurante? Tu não chegasse a assistir o show Som e Luz? Eu assisti um show noturno, né? Noturno, Na verdade, o show esse Som e Luz, ele é feito mais com áudio, com o som, Sim. Né, contando a história, e com jogo de luzes. Não se tem hoje mais pessoas participando. Não existe isso. Eu assisti, isso aí é mais de... mas hoje não. Hoje o Som e Luz é som e luz. Não tem nada de parte artística, né? Não, mas quando eu estava lá... Mas eu vi... e tinha uma época que tinha os índios que faziam apresentações, inclusive. Apareciam, né? Deve ter sido também algum momento, eventualmente, eu não sei se esse espetáculo ainda faz em alguns momentos com participação de seres humanos, né? Hoje é feito mais só de som e luz mesmo, é só imagens. Mas nós gravamos o projeto Coração Missioneiro à noite, temos imagens de som e luz que está no projeto, lá no canal. Fizemos imagens de drone, vamos drones à noite, inclusive, que eu recomendo. Tem pessoas que vão assistir espetáculos no mundo inteiro e não assistem aqui. Não dá 300 quilômetros, 200 quilômetros. Vale a pena. Ao que me recordo, Marco, era os fortes, digamos, era som, luz, narração e também o aparecimento de figurantes, vultos, né? Que tu via, não daqui a meio metro, 1 metro, 10 metros, lá no fundo. A gente ficava bem... Esse espetáculo vale a pena, as pessoas podem agendar, inclusive, ele acontece diariamente, tem que só ver quais os dias que não acontece, mas é feito, inclusive, quem coordena isso é a Prefeitura de São Miguel das Missões, junto com o IFAM, né? Uhum. Então é bem interessante, escolas vão para lá, fazem passeios de estudos, eu recomendo aos professores, historiadores que incentivem as crianças a conhecer a história das missões, que é a história do Rio Grande, né? Eu me lembro muito bem que nós pernoitamos num hotel lá e no dia seguinte, quando nós estávamos para sair, chegaram 2 ônibus, né, com estrangeiros, japoneses, americanos, alemães, enfim. Acho que devem ter descido São Paulo, em Porto Alegre, não sei o que. Tem até santuários de avião, e aí vão lá. Hoje é patrimônio histórico da humanidade. São Miguel das Missões é protegido totalmente, né? Inclusive para você entrar com um drone, fazer atividades lá dentro, tem que ter permissão do IFAM. Não para entrar, paga-se ingresso, inclusive, né? Uma taxa de manutenção. E é vigiado. São Miguel das Missões tem guardas permanentes, diuturnamente, dia e noite, né, para proteção, até porque tinham pessoas vândalos, né, que vão lá fazer coisas que não deveriam fazer. Mas, Diogo, eu gostaria que tu me desse uma oportunidade de... Sim, eu quero mandar um abraço aqui especial ao presidente da Estância da Poesia Crioula, ao Cândido Brasil, atual presidente, né, ao José Dirceu Dutra, de São Miguel das Missões, que é o delegado da Estância da Poesia Crioula, porque eu vou, com certeza, passar para eles o link desse programa, para que eles assistam. E, em nome do Cândido Brasil, eu quero agradecer a todos os membros da Estância da Poesia Crioula que me deram a honra, então, de representar a nossa região e ser membro dessa Academia Chucra do Rio Grande, que tem uma história muito bonita. E recomendo a todos que assistam no Portal das Missões. Nós temos lá 2 horas e 20 minutos do momento onde a gente também recebeu essa diplomação. Está nas redes sociais aí, Portal das Missões,
e pode assistir que vai ver todas as homenagens, inclusive uma palestra sobre pajadas e poesias. Eu também quero te cumprimentar pessoalmente e quero cumprimentar aos que te indicaram, aos que te escolheram e aos que assinaram e entregaram, né, de que fizeram muito bem, né, escolheram uma pessoa que tem uma representatividade raiz, digamos assim, ou tem uma representatividade que nos representa a todos, dá para se dizer, se você nos permite, né? Acho que nos sentimos, os erichinenses aqui da região, do Alto Uruguai, eu costumo, quando escrevo de vez em quando alguma coisa, chamar de chapéu do Rio Grande, né? Nos sentimos de alguma forma todos homenageados, né? Como fomos em 1900, pelo fundador do Hugo Ramírez, Hugo Ramírez, e depois pelo Avelino Colete. Avelino Colete, que infelizmente nos deixou aí há cerca de um ano. Odi, eu quero dizer para ti, e agradeço as tuas palavras, que tu sempre foste muito bondoso com todos que sentam aqui na bancada, que o título não é meu. O título é de toda a comunidade, de todos aqueles que reconhecem o nosso trabalho, né? A gente fez. Eu sempre digo, eu sou uma andorinha tentando fazer verão dentro dessa área. Então eu dedico esse título, eu dedico a todas as pessoas que me ajudaram a ser o Marco Aurélio Pedotti, porque eu sozinho não fazia nada. Eu não vou citar nomes, né? Mas a gente tem assim muitas pessoas que no decorrer da nossa vida nos deram apoio, né? Então eu agradeço à comunidade Erechim, ao qual hoje eu faço parte. Tenho muito orgulho de dizer que eu sou cidadão erichinense, mesmo tendo nascido em Casca, né? Mas as tuas palavras foram bondosas. Eu acho que o título não é meu. O título é de todos aqueles que me ajudaram a chegar onde eu cheguei. Se eu cheguei a algum lugar, foi estar aqui. Eu recebi essa honraria, que me orgulha muito, assim como me orgulha muito fazer parte da Academia Erechinense de Letras, ao qual tu também fazes parte. Então, quero agradecer à professora Helena Confortinho e a todos, em nome dela, a todos os membros, inclusive a você, hoje, que esteve na minha casa no dia do convite, junto com a professora Helena, né, para fazer parte da Academia Erechinense de Letras, assim como eu quero agradecer aos vereadores da legislatura que está findando agora, que me deram o título de cidadão erechinense no ano passado. Então, os títulos vão ficar, né? Eu quero que fique a minha história, porque eu, quando morrer, vou deixar os títulos para meus filhos, não vai valer nada, né? Mas eu agradeço à comunidade de Erechim, que me acolheu com tanto carinho e que me prestigiou, assim como tu me prestigia. Muito obrigado, hoje, pelas tuas palavras. Mas é aquela velha história, né, vai ser homem, fica a obra. Fica a obra, né? Eu quero que fique a minha obra. Meu nome vai ficar com meus filhos, para minha família, né? Mas eu me sinto muito honrado. Minha casa se enche de alegria, né? Quando a gente vê. Eu sempre digo que a gente tem que ser homenageado em vida, né? Depois que morre, morreu. Em 3 minutos, o que tu está pensando daqui para frente? Estamos com um projetinho novo na forma. Vai sair alguma coisa. Essa forma aí não descansa nunca. Estamos trabalhando com a Academia Erechinense de Letras no Mosaico Cultural, né, que vai ser a 2ª edição. Vamos fazer um histórico sobre o nosso CTG Galpão Campeiro, que foi nos dada esta incumbência, dentre outros assuntos, né, o CTG mais antigo da nossa cidade, que tem uma história bonita nos 106 anos de Erechim. Mas estamos preparando um novo projeto aí. Vamos falar alguma coisa sobre assuntos pertinentes da nossa região, dentre eles ferrarias, carretas, mulas, tropas, tropeiros. Temos assuntos aí para falar, voltado realmente à história do nosso sul do Brasil. Fazendo, mas mais localizado, digamos, tem alguma região mais específica ou não? Eu vou falar do norte do Rio Grande do Sul, porque eu vou falar aqui da região do Alto Uruguai, até porque é aqui que eu vou ter subsídios, né? Quando faz um projeto, tem que trabalhar por volta da tua casa, porque senão fica difícil, se torna muito caro hoje. Esse projeto que eu fui para as missões foi um projeto caro. Eu fiz 15 viagens, né, que deram em média nas 15 viagens, com rodar em torno de 1.000 quilômetros por viagem. Então foram 15.000 quilômetros. É bastante quilometragem. Então por isso que a gente fica meio por volta. E eu acho que Erechim tem muita história para contar. Somos jovens aqui no Alto Uruguai, né? Somos uma das últimas colônias do estado, mas temos uma história bonita ainda viva aí. Tem muita gente viva que sabe da história dos imigrantes aqui. Então, vamos aproveitar isso para falar nos próximos projetos aí. Com certeza vai ser um sucesso, você vai ter êxito.
Tu tens ideia de é para 25? Né? É para 25. Estamos começando a trabalhar, porque um projeto tudo começa. Primeiro estudar, fazer todo um trabalho, né? E o desenvolvimento é para 25. Provavelmente o ano que vem tenha coisa nova aí. Então tá legal. Bom, nós recebemos hoje com muito prazer, então, o Marco Aurélio Pedotti, que é um tradicionalista, é o professor de dança, é o mesmo que ele, né? E com todos esses títulos aí que ele já referiu, todos, na minha observação, à distância ou agora nos últimos tempos mais próximos, todos muito merecidos, né? Fez por onde, tem como comprovar o porquê, né? E que certamente quem os destinou, né, também tinha suas razões muito bem fundamentadas, especialmente numa palavra que eu prezo muito, que é o termo verdade. Então, quero agradecer mais uma vez ao Marco Aurélio Pedotti, desejar sucesso, que certamente vai ter no próximo projeto, e a todos aí de casa também, muito obrigado e até uma próxima. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo, desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos, se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor? Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar de jeito maneira. Não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Não é só Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, Créditos e investimentos. É ter com quem contar ao seu lado.